Após 10 anos, surpreendente sobre mãe que foi abandonada com gêmeos surge e transforma vidas. Maria respirou fundo, sentindo o cheiro do arroz e feijão cozinhando na panela. O sol já havia se posto em Bela Vista e a cidade adormecia enquanto ela se preparava para a noite. Lucas e Ana, com apenas 10 anos e muita disposição, se tornavam cada vez mais parecidos com a mãe. Ele com a bravura estampada no olhar e ela com um sorriso que poderia iluminar qualquer lugar. Mas as sombras do passado estavam prestes a se erguer novamente sobre elas. 2 dias atrás, uma carta chegou, rasgada e amarelada pela passagem do tempo. Maria a abriu com mãos trêmulas, nunca imaginando que aquele papel antigo pudesse mudar tudo. A mensagem trouxe à tona algo que ela sempre pensou ser um pesadelo. Seu pai, considerado morto em um acidente há anos, na verdade estava vivo. E o que o tornava ainda mais surpreendente, ele morava em uma cidade próxima e deixara uma fortuna por trás, algo que poderia mudar a vida de Maria e dos filhos. Aquela fortuna, tão distante, parecia como um sonho. Ao mesmo tempo, o fantasma da traição do pai ecoava em sua mente, acusando-o de tudo que tinha oprimido aquela família. Maria sabia que enfrentar os filhos seria complicado. O olhar crítico da sociedade de Bela Vista sempre pesou sobre ela. Mas lidar com o que Lucas e Ana sentiriam ao saber que aquele homem, que ela sempre retratara como um vilão em suas histórias de ninar, de fato estava por aí, talvez esperando por ela. Um tumulto de emoções a invadiu e o coração disparou com a possibilidade de reencontro. Seus filhos, com suas mentes puras, podiam não compreender que a vida era mais complicada do que parecia. E como explicar isso a 2 almas que já carregavam a dor da ausência de um pai? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tempestade da vida parecia se intensificar quando Maria decidiu abordar o assunto com os filhos. Naquele momento, o que deveria ser uma conversa leve sobre novidades se transformou em um mar de lágrimas. Lucas, com a veemência dos que não conhecem o perdão, olhou nos olhos da mãe e disparou. Por que você quer trazer esse homem para nossas vidas, mãe? Ele te abandonou. Ana, por sua vez, com a incapacidade de entender as nuances da vida adulta, simplesmente cruzou os braços e balançou a cabeça com desdém. Maria sabia que não havia como voltar atrás. A luta não era apenas dela. Era luta para mudar o destino da família e, ao mesmo tempo, preservar as feridas que ainda sangravam na alma dos filhos. À medida que as vozes se elevavam e as emoções tornavam-se insuportáveis, o passado, com suas verdades e mentiras, se tornava um fardo cada vez mais pesado. E quando tudo parecia prestes a estourar, ela fez uma escolha. Quais seriam as consequências de reverter o que parecia irremediável? E se novas revelações pudessem mudar suas vidas mais uma vez? As dúvidas e temores sacudiram o lar, enquanto a tempestade rugia lá fora, como um prenúncio do que estava por vir. Maria sentou-se no sofá, a expressão carregada de preocupação, enquanto Lucas e Ana se afastavam dela, claramente ainda abalados. O bater do vento forte lá fora parecia ecoar a agitação no seu coração. As crianças eram a sua razão de viver, e vê-las tão feridas a machucava mais do que qualquer palavra. Como explicar a eles que o passado estava ressurgindo, ameaçando não só o que já construíram, mas também o pouco que restava da paz em suas vidas? Eu não sei como dizer isso para vocês, começou Maria, a voz falhando. Mas não é tão simples assim. Ele é o pai de vocês. E talvez essa seja uma chance de conhecer uma parte da história que nunca tivemos. Você vai atrás dele? Lucas interrompeu, com a autoridade de quem já havia tomado uma decisão em sua mente. Depois de tudo o que ele fez, você ainda quer isso? Ana, com os olhos brilhantes de lágrimas contidas, parecia em um campo de batalha interno.
Maria sabia que a confusão na mente dos filhos era profunda e cheia de dor. Não estou pedindo que vocês o aceitem imediatamente, mas, quem sabe, só quem viveu isso pode entender, disse Maria, tentando reunir coragem. A resposta do filho foi um silêncio pesado. Ele olhou pela janela, as nuvens carregadas parecendo refletir sua angústia. Ana, por sua vez, buscou consolo nas palavras da mãe. Mãe, seria como ter um lobo solto na nossa casa. Ele pode ser perigoso, e você ainda o ama. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Maria sentiu um misto de raiva e tristeza. Como poderia explicar a diferença entre o amor que sentia pelo homem que era seu pai e o que ele fizera? O amor poderia coexistir com as feridas? Amar é complicado, meus amores. Eu sei que ele nos machucou, mas cada um tem sua história, seus erros, e às vezes as coisas não são pretas ou brancas, mas cinzas. O silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável. A tensão criava um vazio que parecia estrangular qualquer esperança de diálogo. Maria sabia que aquele momento poderia ser um divisor de águas, mas eles ainda não viam os detalhes que a vida oferecia. E no fundo, ela também estava repleta de perguntas. E se ele for uma pessoa diferente agora? Murmurou quase sem fala. Expectativa. No fundo do seu coração, Maria acreditava na possibilidade de redenção, de recomeço. Mas como apresentar essa ideia, tão frágil e incerta, para aqueles que só conheciam a dor que a ausência do pai causara? A única certeza era que precisava descobrir, por si mesma, quem era aquele homem que havia se afastado tanto e esquecido de sua família. Enquanto isso, o vento uivante parecia trazer um chamado para a descoberta. Maria sabia que precisava ir atrás de respostas, mesmo que isso significasse abrir velhas feridas. No dia seguinte, ela decidiu que não poderia esperar mais. Precisava de coragem, uma coragem que muitas vezes faltou. Ao amanhecer, Maria pegou a carta amarelada, sentindo seu peso como um fardo e uma ponte para o futuro. Vou descobrir quem ele realmente é, sussurrou para si mesma. Mas havia um detalhe que ela não previa. Uma sombra poderia estar seguindo seus passos, alguém que não estava pronto para deixar o passado em paz. E assim, Maria deu o primeiro passo em direção ao que poderia ser um reencontro, ou uma nova desilusão. Mas quem realmente a aguardava na cidade vizinha? O que poderia ser revelado sobre seu pai e quais mistérios ainda estavam enterrados nas entrelinhas daquela vida emaranhada? A estrada para a verdade estava apenas começando. O sol já queimava quando Maria deixou a casa. Cada passo que dava na calçada parecia mais pesado do que o anterior. O caminho até a cidade vizinha era familiar e, ao mesmo tempo, repleto de incertezas. Lembranças de uma infância marcada pela ausência do pai a acompanhavam. O peito doía e ela se perguntava se estaria fazendo a coisa certa. O que diria a ele? Se ele ainda a reconheceria? O carro que pegou emprestado de uma amiga balançava nas ruas esburacadas e ela tentava manter a mente focada. Mas, em vez disso, sua cabeça era um turbilhão de lembranças. As tardes longas de domingo, quando a esperança de vê-lo voltar para casa preenchia seus sonhos. O aroma do café que ela sempre associava ao pai, agora era só nostalgia. Maria fechou os olhos por um momento, sentindo as lágrimas quentes ameaçando escapar, mas, ao mesmo tempo, uma determinação crescia dentro dela. Era hora de enfrentar o que fora enterrado. Quando finalmente chegou à cidade, o lugar parecia ter mudado. Novos prédios, novos rostos. Mas o coração da cidade permanecia o mesmo, pulsando como um alicerce da sua história. Maria estacionou o carro e respirou fundo antes de fazer a caminhada final até o endereço que encontrou na carta. Cada passo em direção à casa que um dia foi dele se sobrepunha à incerteza. O que diria? Como seria o olhar dele ao vê-la novamente? Ao chegar, percebeu que a casa estava bem conservada, como se o tempo tivesse respeitado aquele espaço. O que não aconteceu com suas memórias. Uma imagem de um homem de cabelos grisalhos aparecendo à porta fez seu coração acelerar. Era ele. Ali estava o homem que havia desaparecido de suas vidas. Maria hesitou. Seu coração estava em um conflito profundo, uma luta entre a mágoa e a curiosidade.
Antes que pudesse se arrepender, ela deu um passo à frente e bateu à porta. Ao som do estrondo, seus sentimentos tumultuosos intensificaram-se. O tempo parecia ter desacelerado, cada segundo um eco da escolha que havia feito. A porta se abriu lentamente, revelando um olhar surpreso em seu pai. Ele a encarou por um longo momento, como se tentasse desvendar quem era aquela mulher diante dele. Então, um misto de reconhecimento e incredulidade tomou conta de seu rosto. Maria? Sua voz era um sussurro carregado de emoções. As palavras mergulharam as duas em um instante de silêncio prolongado. Maria sentiu o peso de todos aqueles anos sem resposta, a dor, a saudade e, acima de tudo, a necessidade de compreensão. Precisamos conversar, ela disse, sua voz firme apesar da emoção travada na garganta. Mas antes que ele pudesse responder, um olhar furtivo atrás dele chamou sua atenção. Uma figura familiar a observava e seu coração congelou. Era uma mulher que ela nunca esperou ver ali, uma estranha, com um ar curioso, mas que de alguma forma parecia ligada à sua história. O que ele está fazendo aqui? Maria pensou, a raiva e a confusão misturando-se em seu estômago. Maria, essa é Ana, completou seu pai, como se quebrasse um silêncio ancestral. Nós precisamos conversar sobre o que aconteceu. Um nó se formou em sua garganta ao ouvir o nome que evocava memórias esquecidas. O que mais ele tinha a lhe revelar, e o que aquelas palavras significavam para sua família? Maria sentiu que a verdade estava prestes a desabar sobre ela, e essa revelação poderia mudar tudo novamente. E se isso tudo for apenas o começo? Sussurrou a voz interior dela. A jornada que havia começado levaria a consequências que ela jamais poderia imaginar. O que mais seu pai esconderia? Maria sentiu seu coração disparar enquanto Ana entrava na cena, como se aquela mulher fosse um vórtice de segredos não revelados. O nome ecoava na sua mente, cada sílaba como uma flecha atingindo seu peito. Respiração pesada, ela não sabia se deveria sorrir, chorar ou simplesmente fugir dali. Quem é você? A pergunta saiu de seus lábios antes que pudesse conter. A voz, embora ferina, estava carregada de saudade e dor, uma mistura de emoções conflitantes que se manifestavam em sua expressão. Ana hesitou, mas seu pai interveio. Maria, calma, vamos conversar. Ana, ela faz parte da nossa história, mais do que você imagina. A voz dele tremia, e isso só aumentava a tensão que pulsava no ar. Parte da nossa história, Maria repetiu, jogando um olhar desconfiado para Ana, que mantinha uma expressão neutra, mas os olhos estavam cheios de achados. Então você sabia da minha mãe? Do que aconteceu? Ana conheceu sua mãe. A voz do pai era suave, mas Maria podia perceber o peso da revelação. Cada palavra dele era como um martelo golpeando uma pedra. Ela esteve ao meu lado quando tudo desmoronou. Maria se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Lembranças fragmentadas, sussurros de uma infância perdida, começaram a voltar. A risada da mãe, seus olhos cheios de carinho, e a cena do dia em que tudo mudou. A eternidade que viveu sem entender o que havia realmente ocorrido. Ana deu um passo à frente. Maria, eu sei que isso pode ser difícil de entender, mas sua mãe e eu, nós éramos mais próximas do que você pensa. Ela me contou muitas coisas, coisas que seu pai não sabia. Como assim? Maria perguntou, a frustração invadindo sua voz. Por que não me contaram isso antes? As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. O que mais estariam escondendo? Sua família não era apenas marcada pela ausência do pai. Agora, essa mulher estranha tinha um papel fundamental em sua vida e na vida de sua mãe. Uma nova peça do quebra-cabeça parecia prestes a se encaixar, mas era doloroso demais. Ana respirou fundo e começou a falar. O que aconteceu com sua mãe naquela época foi um mistério para todos nós. Ela não apenas foi deixada sozinha, mas também carregava segredos que a perseguiram. Eu fui uma testemunha disso tudo. Maria franziu a testa, tentando unir as partes da história. O olhar de seu pai passava entre elas, como um marinheiro perdido em uma tempestade. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo parecia distante. Ela queria socar a mesa, gritar, exigir respostas, mas a voz de Ana a interrompeu. Eu só venho aqui porque a sua mãe deixou algo importante para você, algo que pode mudar o que você sabe sobre o passado, e talvez o que você sente sobre sua família.
Aquela frase pareceu ressoar no ar. Algo importante. O que exatamente sua mãe teria deixado? A mente de Maria girava e suas emoções estavam em um turbilhão. Ela nunca poderia prever que ao encontrar seu pai, o seu mundo se tornaria ainda mais confuso. Só tem uma maneira de descobrir, Maria. O tom firme de Ana a fez olhar nos olhos dela, enxergando não apenas uma estranha, mas alguém que compartilhava porções essenciais de sua história. Você deve se preparar para escutar tudo. Todos os segredos que sua mãe escondeu e como eles podem impactar sua vida. O coração de Maria estava prestes a saltar do peito. O que quer que fosse revelado poderia despedaçar ainda mais a imagem que tinha de sua família, ou talvez a reconstruísse de uma maneira inesperada. Um caminho de luz ou de sombras se abria diante dela, e a escolha não parecia mais ser dela. Você está pronta para isso? Ana perguntou, um livro de histórias não contadas nas mãos. As palavras ecoaram na cabeça de Maria, enquanto ela ponderava se, ao finalmente desvendar a verdade, não estaria também abrindo uma porta para um lar que acreditava estar fechado para sempre. Maria sentiu o peso da pergunta ecoar dentro de sua cabeça, como se cada palavra estivesse envolta em mistério e dor. Ela olhou para o pai, agora com uma expressão de expectativa e estranhamento. O silêncio entre eles era pesado e a tensão palpável. O que Ana sabia que poderia decifrar sua vida? Você realmente acha que estou pronta? Maria finalmente se permitiu perguntar, sua voz quase um sussurro, como se estivesse criando coragem para enfrentar um dragão. Ana assentiu lentamente, como se a confirmação fosse tanto um alívio quanto um fardo. Sua mãe a amava muito, Maria, mas havia coisas que a deixavam presas, coisas que ela nunca teve coragem de enfrentar. Quando ela decidiu me contar, foi como se tudo se iluminasse. Iluminar o quê? Maria perguntou, cada sílaba carregada de ansiedade. O calor da sala parecia sufocante, while seu corpo ardia em expectativa. Ana se moveu em direção a uma pequena mesa de madeira que estava no canto do quarto e pegou um objeto envolto em um pano. Isso é o que ela deixou. Ela fez questão de que, em um determinado momento da sua vida, você tivesse acesso a ele. As palavras dela, Maria, as inspirações dela. Com as mãos na bomas, Ana estendeu o objeto para Maria. Ao segurar o pano, uma onda de nostalgia invadiu a jovem. Era como se uma bússola invisível a guiasse. Ao desdobrar o tecido, Maria revelou um caderno envelhecido, com páginas amareladas. O toque áspero do papel contra seus dedos ressoou como uma lembrança oculta, algo esperado. Isso é um diário? Ela perguntou, quase sem fôlego, enquanto os olhos exploravam as páginas. Um diário, cartas, desenhos, tudo o que ela viu e sentiu. Sua mãe estava sempre escrevendo, para tentar entender a própria vida e até mesmo a de vocês, gêmeos. A falta dela, a solidão que carregou, a dor de não poder se revelar completamente. Os olhos de Maria se arregalaram. Gêmeos? Você está falando sério? A revelação a atingiu como um raio. Era uma peça que nunca havia despertado em sua mente, uma possibilidade que sempre estivesse ocultada. Ana voltou a olhar nos olhos de Maria, e pela primeira vez a expressão dela se suavizou. Sua mãe fez o melhor que pôde, Maria, mas essas verdades eram um peso para ela. Você tem o direito de saber, Maria. O que quer que aprenda aqui pode ser a chave para você entender não apenas sua história, mas também a vida dela. Maria hesitou, a respiração presa no peito. O que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo. Dúvidas invadiram sua mente. E se tudo fosse horrível? Se a história de sua mãe fosse mais escura do que ela poderia suportar? Se a verdade a separasse ainda mais do pai que só estava começando a conhecer? Vamos fazer isso juntas, Ana disse, como se estivesse lendo seus pensamentos. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Maria respirou fundo, o ar pesado de emoção. Ela virou uma página do diário. As letras ainda pareciam frescas apesar do tempo. E, de repente, se sentiu transportada para um lugar desconhecido, mas exato no que se referia à sua identidade.
Enquanto as palavras começavam a fluírem, um espelho dos segredos da mãe, um som distante, como um telefonema, interrompeu o silêncio. O celular de seu pai tocou insistentemente. Você precisa atender, Maria pediu, a voz firme, embora ainda hesitante. O que for, talvez possamos lidar com tudo isso ao mesmo tempo. O pai desapontou-se, mas, ao mesmo tempo, um brilho de esperança passou por seus olhos. O livro, a história, o diário, era mais do que apenas um peso. Era uma oportunidade de reconexão, de redescobrimento. Sim, eu vou atender, ele concordou, já se levantando para responder. Enquanto seu pai se afastava, Maria sentiu que as páginas daquele diário ainda guardavam muitos segredos. Com o coração acelerado, ela pensou no que mais poderia encontrar. O que mais estava escondido nas memórias de sua mãe? Quando o pai voltou à sala, sua expressão era de preocupação, como se trouxesse notícias que iriam mudar tudo novamente. Maria precisa ouvir isso, ele disse, a voz tensa. O tom dele fez o mundo ao redor dela desacelerar. O que agora poderia mudar ainda mais os rumos de suas vidas? A cabeça de Maria girava, e sua curiosidade a impulsionava para frente, em busca da verdade que aguardava para ser desenterrada. Maria sentiu um frio na barriga ao se deparar com a expressão do pai. Aquela tensão no ar era palpável, como se um segredo prestes a ser revelado fosse um terremoto prestes a abalar sua vida. Ela segurou o diário com as duas mãos, buscando no toque do papel um pouco de conforto. O que houve, pai? Ela perguntou, os olhos fixos nele, ansiosa para escutar a verdade que ele estava prestes a compartilhar. Recebi uma ligação, de uma mulher. Ele hesitou, como se as palavras pesassem mais do que ele poderia suportar. Ela disse que sabia da sua mãe, Maria, e que tinha informações importantes. A mente de... Isso foi para proteger vocês de um passado de dor. E agora, essa mulher acredita que está na hora de revelar tudo. Revelar tudo. A frase parecia ecoar. O que mais podia existir? Maria sentiu o peso do diário nas mãos, como se as páginas abertas ali fossem um portal para o desconhecido. Você não precisa decidir nada agora, o pai disse, tentando acalmá-la. Só pensei que você deveria saber o que está acontecendo. Podemos ir atrás disso se você quiser. Maria fechou os olhos e respirou fundo. A ideia de buscar mais por sua mãe, por esse irmão que ela nunca soube que existia, era aterradora e fascinante ao mesmo tempo. E se a verdade que ela estava prestes a descobrir fosse mais dolorosa do que suas dúvidas? E se tudo desmoronasse? Vamos fazer isso juntos, pai, ela respondeu, sentindo uma faísca de coragem. Quero entender o que se passou. Quero saber quem realmente foi minha mãe e se realmente tenho um irmão. Ele sorriu, mas o olhar carregava uma mistura de orgulho e preocupação. Então, vamos procurar essa mulher. O que ela nos disser pode mudar tudo, e precisamos estar prontos para encarar isso. Quando o pai pegou o celular novamente, Maria voltou-se para o diário. As páginas à sua frente carregavam mais do que lembranças. Eram fragmentos de uma vida que ela mal conhecia. E então pensou em sua mãe novamente. O que ela poderia ter escrito ali sobre o gêmeo? Uma nova determinação brotou dentro dela. Preciso saber de cada detalhe, cada palavra, Maria sussurrou, quase se prometendo. Enquanto o pai digitava o número da mulher, Maria sentiu que os segredos estavam começando a emergir, como se uma tempestade de emoções e revelações estivessem prestes a desabar. Uma combinação de medo e emoção a invadia, e diante dela, o diário parecia pulsar de expectativas. Está chamando, seu pai disse, já com o rosto levemente ansioso. No momento em que a ligação foi atendida, Maria sentiu que sua vida estava prestes a mudar. O que essa mulher poderia afinal revelar? Ela olhou para o diário mais uma vez, e uma pergunta ecoou em sua mente à medida que esperava pela voz do outro lado. Como sua história se entrelaçava a essa nova realidade? E se tudo o que ela conhecia estivesse prestes a ser reescrito? Maria segurava firme o diário enquanto seu pai aguardava outra pessoa atender. O silêncio da casa parecia se expandir, preenchendo cada canto com uma expectativa densa. A cada segundo que passava, seu coração batia mais rápido, como se quisesse saltar do peito. Ela mal conseguia pensar no que estava prestes a descobrir.
O diário estava agora mais do que um simples objeto. Era uma âncora para suas emoções turbulentas. Alô? A voz da mulher do outro lado da linha soou clara, interrompendo o caos em sua mente. Maria se endireitou na cadeira, escutando atentamente. Olá, sou eu, Eduardo. O pai de Maria falou, a voz levemente trêmula. Recebemos sua mensagem. Sobre as informações da mãe da Maria. Ah, sim. A mulher respirou fundo, e Maria pôde sentir a tensão através das palavras. É um assunto delicado. Eu entendo que vocês podem estar surpresos, mas é preciso saber a verdade. Ela não era apenas qualquer pessoa. Nesse momento, Maria seca a garganta e se aproxima ainda mais, determinada a capturar cada palavra. O que você sabe sobre minha mãe? Ela não conseguiu conter a pergunta. A mulher hesitou por um instante, como se estivesse preparando um discurso complicado. Sua mãe, ela tinha um gêmeo, Maria, um irmão de quem você não sabia. Ele foi separado dela ao nascer. Os olhos de Maria se alargaram, enquanto sua mente girava em um turbilhão de emoções. Soa como um eco distante, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Separado? Como assim? Existiu uma única decisão que marcou a vida dela para sempre. Foi uma escolha influenciada por um ambiente cheio de medo e dor. Ela não conseguiu lutar para manter ambos os filhos. Mas por quê? O que houve? Cada palavra era um golpe, e ela mal conseguia segurar as lágrimas que ameaçavam brotar. Infelizmente, a família dela também teve um papel nisso. Um passado que a perseguiu e que ela fez questão de esconder de vocês para protegê-los. O coração de Maria se apertou. Enquanto a mulher compartilhava a história de sua mãe, flashes de um passado que ela nunca conheceu começavam a preencher sua imaginação. Uma vida inteira de luta, de separação. E um irmão que poderia estar à espera dela, desconhecido e sem identidade. Vocês precisam saber onde ele está agora. A mulher disse, sua voz um pouco mais firme. Acho que ele ainda está na cidade onde sua mãe cresceu. Mas antes de qualquer coisa, é importante compreender que essa informação pode mudar tudo. Maria olhou para o pai, que agora segurava o telefone com as duas mãos, as feições tensas. Estamos prontos para saber, ele afirmou, a coragem brotando nas palavras, mas Maria sentia que as dúvidas ainda pesavam sobre ele. Então é isso. Os segredos que sua mãe guardou não foram apenas dela. Eles pertencem a todos vocês. As palavras da mulher soaram como uma bomba que explodiu dentro da casa. Maria percebeu que sua vida, que até então seguira por um caminho previsível, estava prestes a ser virada do avesso. Quando vamos nos encontrar? Ela questionou, a voz firme por trás da insegurança. Posso encontrá-los amanhã, 10 da manhã, na cafeteria que ficava perto da escola dela. É o melhor lugar para estas revelações. Certo, estaremos lá, o pai confirmou, e Maria sentiu a adrenalina disparar em suas veias. Assim que desligaram, um silêncio inquietante tomou conta do ambiente. Maria olhou para o diário, perdido em meio a tantas perguntas não respondidas. Estamos prontos para isso, não é, pai? Perguntou ela. Sim, vamos descobrir juntos. Você não está sozinha nessa. Enquanto eles trocavam um sorriso nervoso, Maria não pôde deixar de se perguntar como seria conhecer seu irmão. A ideia de finalmente encerrá-lo em seus braços estava ao mesmo tempo emocionante e assustadora. O que mais ela descobriria? Isso tudo estava apenas começando, e um novo amanhecer se aproximava com promessas e medos. Maria sentiu uma expectativa vibrando dentro dela, mas também uma sombra de incerteza. Ela precisava saber. Que segredos ainda poderiam ser revelados naquela cafeteria? Quando o sol surgiu no horizonte, lançando suas primeiras luzes sobre a cidade, Maria já estava acordada, seus olhos fixos no teto. A ansiedade pulsava em suas veias como um alerta, um lembrete de que hoje tudo poderia mudar. Era difícil processar a ideia de que ela tinha um irmão. Um irmão? O que seria dele? Onde estava? Essas perguntas martelavam em sua cabeça enquanto ela se levantava. A casa estava em silêncio, mas aquele silêncio carregava uma sensação elétrica. Maria se vestiu rapidamente, escolhendo com cuidado cada peça de roupa, quase como se quisesse impressionar alguém que ainda não conhecia. Olhou para o espelho e tentou ensaiar um sorriso, mas a imagem refletida mostrava mais temor do que alegria. Eduardo entrou na cozinha, as olheiras em seu rosto notáveis.
Ele também não havia conseguido dormir em paz, evidentemente. Bom dia, filha, ele disse, tentando ocultar a tensão em sua voz. Bom dia, pai. Ela olhou para ele, notando como seus olhos buscavam por respostas que ainda não existiam. Você está pronto para hoje? Ele respirou fundo, encostando-se à pia. Ao longo dos anos, eu só me preocupei em protegê-los. Agora sinto que talvez a verdade seja o que realmente precisamos para seguir em frente. Maria assentiu, embora a incerteza ainda permeasse o ar. Eles tomaram um café da manhã apressado, cada garfada quase mecânica, um ritual repetido muitas vezes, mas com uma nova gravidade. Depois de um silencioso trajeto até a cafeteria, ambos estavam mergulhados em seus próprios pensamentos. A cidade parecia vibrar ao seu redor, mas Maria estava tão absorta em seu mundo que mal prestava atenção. Era como se estivesse em uma bolha, isolada dos outros que passavam apressados. Ao entrar na cafeteria, a familiaridade do aroma de café recém-passado misturado ao som suave das conversas deixava os nervos de Maria em frangalhos. Havia uma mesa ao fundo, onde a mulher que havia falado com seu pai aguardava. No entanto, algo mais ocupava seu pensamento, a expectativa da chegada de seu irmão. Você está bem? Perguntou Eduardo, percebendo a expressão dela. Estou apenas nervosa, respondeu ela, tentando esconder a verdade. E se ele não gostar de mim? E se não quiser me conhecer? Isso pode ser uma oportunidade, Maria, um recomeço, um novo capítulo para todos nós. As palavras de Eduardo trouxeram um pouco de conforto, mas o fundo do seu coração ainda tremia. A mulher levantou a mão ao vê-los, um pequeno gesto, mas para Maria sua presença parecia monumental. Com um sorriso forçado, ela fez sinal para que se aproximassem. Obrigada por virem. Imagino que isso não seja fácil para vocês, disse a mulher, seu olhar alternando entre pai e filha. Meu nome é Eliane. Acho que vocês vão querer ouvir isso de uma vez. Ela tirou um caderno da bolsa, as páginas parecendo mais do que simples letras escritas. Eram fragmentos de vidas. Comecemos com o que eu sei sobre ele, sugeriu, e novamente a pressão aumentou na sala. Maria sentia o coração disparar, como se estivesse em uma montanha russa, subindo e descendo numa velocidade estonteante. Cada palavra que sairia da boca de Eliane poderia significar um novo começo, ou a intensificação de um passado que parecia complexo demais. Ele se chama Lucas. E Eliane hesitou, e Maria percebeu que a informação poderia mudar todos os planos que ela havia feito em sua mente. O que mais ela precisaria ouvir antes que a verdade se tornasse realidade? O ar estava denso, e uma pergunta ecoava na mente de todos. Quem é Lucas de verdade? O que mais a mulher revelaria sobre a vida do irmão? Quais segredos do passado estariam prestes a ser expostos? O olhar de Eliane, profundo e inquietante, trouxe um tremor à sala. Maria e Eduardo se entreolharam, buscando apoio nas expressões um do outro, mas o nervosismo só aumentava. O certo era que todos estavam prontos para ouvir a verdade, mas o que ela poderia revelar? Ele tem 10 anos, começou Eliane, suas palavras saindo carregadas de peso. E o que posso contar é que Lucas, ele tem vivido em abrigo desde que foi separado de vocês. O mundo ao redor de Maria pareceu parar. 10 anos. A vida que ela nunca soube que tinha. A ideia de um irmão vivendo sem eles, sem saber da sua existência, era um golpe direto no coração. O que a mãe delas teria feito? O que poderia ter levado àquela separação? Nos últimos meses, continuou Eliane, eu o conheci e percebi que ele estava desesperado para descobrir sua família. Ele se sentia perdido, e nossa única esperança era encontrar vocês. Eduardo fechou os olhos por um instante, como se estivesse absorvendo o impacto da revelação. Perdido, sussurrou ele, a voz carregada de dor. Maria queria tocar o pai, confortá-lo, mas a verdade sobre o irmão parecia um abismo intransponível. Maria sentiu seu estômago revirar. E ele sabe quem somos? Perguntou, seu tom quase um sussurro. Não exatamente, mas ele sabe que tem uma família. Acredito que esteja ansioso para saber mais sobre vocês, para entender o porquê de tudo isso. A sala ficou em silêncio, e a ideia de Lucas aguardando por respostas em um lugar desconhecido preenchia o espaço com uma sensação de urgência. Maria teve um pequeno vislumbre do irmão, um menino pequeno, talvez com os cabelos bagunçados e um sorriso tímido. Ela o queria por perto.
Preciso ver Lucas, Eliane. Hoje, declarou Maria, sua voz firme, apesar da incerteza que a envolvia. Entendo seu desejo, mas é importante ter Cautela. Ele não sabe que hoje será o dia em que poderá conhecê-los. Podemos ir ao abrigo, mas precisamos ter certeza de que ele está pronto. A proposta fragilizou a resolução de Maria. O que significava estar pronto? E se ele não conseguisse lidar com a verdade? Se sentisse raiva por ter sido deixado para trás? Só um minuto. Espera, Eduardo interrompeu, sua voz estrondando contra o silêncio. Precisamos entender o que aconteceu de verdade, Eliane. Por que Lucas foi separado de nós? Eliane hesitou, os olhos dela refletindo uma mistura de compaixão e medo. A história é dolorosa. A mãe de vocês, ela não teve como cuidar deles e pediu ajuda. Eu fui envolvida para garantir que as crianças tivessem um lugar seguro. Mas, com o tempo, ela desapareceu e Lucas ficou em um abrigo. As palavras ecoavam na mente de Maria como um eco distante, criando imagens de uma infância que nunca teve. A dor da mãe, a luta por sobrevivência, tudo isso desenhava um retrato que ela não queria aceitar. Então, tudo o que sei é que ela queria proteção para vocês, mas não conseguiu lidar com a situação. Um vazio se formou no peito de Maria. O que isso significava para sua mãe? Ela não sabia como processar a culpa que começava a se enraizar. E agora? Perguntou Eduardo, sua voz embargada. Como seguimos em frente? Maria olhou para Eliane, buscando alguma pista. Então, um pequeno brilho de esperança começou a se acender dentro dela. Nós tentamos nos reunir com Lucas. Precisamos dar a ele a chance de nos conhecer. Ao menos isso, disse com firmeza. O olhar de Eliane parecia desconfortável, mas ela finalmente assentiu. Então vamos. O abrigo fica a apenas alguns quarteirões. O caminho até o abrigo parecia interminável, e Maria se sentia uma tempestade de emoções, esperança, medo, expectativa. Ao chegarem, a recepção era acolhedora, mas ainda assim Maria sentiu o frio na barriga. O que ela diria ao irmão? Como ele reagiria? E antes que pudesse formular qualquer pensamento, a porta se abriu e uma voz infantil ecoou do lado de dentro. Lucas! Era o momento que poderiam estar aguardando há anos, mas o que Maria não sabia é que o futuro estava prestes a virar de cabeça para baixo novamente, deixando a pergunta ecoando. O que realmente acontece quando se reencontra um irmão que viveu uma vida completamente diferente? Maria respirou fundo, sentindo o peso das expectativas e da jornada até aquele momento. Ao entrar no abrigo, o ar parecia pulsar de ansiedade. O olhar de Eduardo estava fixo, determinado, enquanto ela se esforçava para controlar a própria emoção. A recepcionista sorriu ao vê-los, como se já estivesse acostumada a ver reencontros e descobertas. Lucas está na sala de atividades. Vamos até lá, disse ela com um brilho nos olhos, como se soubesse que a reunião daquela família mudaria tudo. O chão do corredor parecia se estender a cada passo. Os sons de risadas e brinquedos sendo manuseados chegavam até lá. Eles, os pequenos ecos das vozes infantis, se misturando ao coração acelerado de Maria. Ela não conseguia imaginar como Lucas seria. A imagem que fazia em sua mente parecia tão distante e ao mesmo tempo tão próxima. Está pronta? Perguntou Eduardo, a mão repousando no ombro dela, como se estivesse transmitindo força. Ela assentiu, mas as palavras não podiam capturar o turbilhão que sentia. Eu tenho medo, pai. E se ele não quiser me conhecer? E se tudo for muito difícil? Só podemos dar um passo de cada vez. O importante é que você está aqui. Ele precisa saber que tem uma família, respondeu ele, a firmeza em sua voz quebrando um pouco a tensão que a envolvia. Ao entrarem na sala de atividades, Maria viu várias crianças brincando, mas foi então que seus olhos encontraram um garoto com cabelos castanhos e olhinhos curiosos. O coração dela disparou. Era Lucas! Ele estava cercado por alguns brinquedos e, ao perceber sua presença, seus olhos se iluminaram como se uma luz tivesse aceso dentro dele. Oi, Lucas! Maria chamou, sua voz um pouco mais firme do que ela esperava. O menino se virou com uma expressão de total surpresa. Alguns instantes se passaram, o mundo à sua volta pareceu parar novamente. Você... quem é você?
Ele perguntou, a voz cheia de incertezas, mas também de uma curiosidade genuína. Maria hesitou, mas sabia que precisaria ser honesta. Eu sou Maria, sua irmã. A expressão de Lucas mudou rapidamente. Era como se ele estivesse tentando decifrar aquelas palavras, juntar as partes de uma história que faltava a ele. Irmã? Repetiu, a incredulidade dançando em seu olhar. A gente não se conheceu, mas eu vim aqui para te encontrar. Você tem um pai também e muitos outros segredos que precisamos conversar. Um misto de emoções passava pelo rosto de Lucas, confusão, espanto e uma tímida esperança. Eu esperava que um dia alguém viesse me buscar. Ele balançou a cabeça lentamente, como se tentasse processar a enormidade do que acabara de ouvir. Eduardo, que estava logo atrás, então se apresentou também. Eu sou seu pai, Lucas. Estávamos procurando por você. Um brilho no olhar de Lucas revelou a dor que ele guardava. Mas por quê? Por que não viemos juntos antes? A pergunta profunda causou um aperto no peito de Maria. Lembrou-se da dor que sua mãe carregava e percebeu que Lucas também tinha sido uma vítima do passado. Por causa de escolhas que foram feitas antes de você nascer, menino. Eu e a sua mãe não conseguimos ser a família que você merecia, mas queremos consertar isso agora, um novo começo, se você quiser. Eduardo falou, a sinceridade em suas palavras era inegável. Lucas olhou entre os dois, como se tentasse calcular a confiança que poderia depositar neles. Ele finalmente se levantou, dando um passo tímido à frente. Sério? Posso ter uma família de verdade? Maria sentiu sua voz embargada enquanto tentava responder. Sim, Lucas, uma nova chance de sermos a família que nunca tivemos. Estamos aqui para te amar e cuidar de você. Então, com um gesto hesitante, Lucas se aproximou e rapidamente envolveu os braços em volta de Maria. Foi um movimento pequeno, mas repleto de emoção. Era como se todos os anos de dor e separação fossem colocados de lado em um único momento. Maria sentiu as lágrimas escorrerem livremente, um misto de alívio e alegria. Enquanto eles se abraçavam, o peso que parecia ter sido aliviado, não só dos ombros de Lucas, mas de todos os seus medos e inseguranças. Ao fundo, Eduardo observou, o coração transbordando de esperança. Cada um ali estava pronto para reescrever sua história a partir daquele ponto. Podemos jogar juntos depois? Lucas perguntou, dissipando a tensão na sala, fazendo todos rirem. Claro, o que você quiser, respondeu Maria, sorrindo radiante. Agora, eles tinham a chance de um novo começo. As páginas do diário não eram apenas documentos de lembranças, mas do que ainda estava por vir. E frente a essa nova história, a união da família começava a brilhar em cada sorriso, e a verdadeira superação já era visível no ar. Era só o começo, mas as perspectivas de liberdade e amor eram infinitas. Esse momento decisivo encheu seus corações de esperança. Por fim, a tempestade do passado estava sendo substituída por uma luz que prometia orientar os caminhos adiante. Naquele pequeno abrigo, todos eles se tornaram mais do que um vínculo de sangue, se tornaram um farol de esperança e novos começos. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.